fui recebendo de tanta gente ao longo desse tempo. A camarada Vera Daves é, obviamente, um dos melhores quadros neste nosso partido. Por isso é que está com a nossa pasta das finanças. Tu é que estás a dizer. Estudou, fez a sua formação acadêmica, mas eu acredito que tem ensinamentos que nunca se esquece. E são aqueles que os seus pais lhe passaram. Quais são aqueles que até os ainda leva, independentemente de tudo, fala, não, meu pai não me educou assim, isso eu não faço, meu pai não me ensinou isso. Aquele ensinamento que tem sempre ali, até hoje. Verdade e integridade. Verdade e integridade foram das coisas em que mais ouvi dos meus pais e que mais ouvi os meus pais falarem acerca dos meus avós e dos meus bisavós, de modo que é um ponto forte da família, né? Procurar ser transparente, procurar ser verdadeiro, procurar ser íntegro, ainda que isso implica às vezes não ter tudo quanto gostaríamos, mas pelo menos estamos com a nossa consciência tranquila e dormimos bem, né? Ouvi toda a minha vida a minha mãe dizer isso, ouvi toda a minha vida a minha mãe falar que o meu avô era assim, que a minha avó era assim. Então todos os dias procuro honrar esse legado numa sociedade que valoriza quem consegue coisas, quem ostenta, quem possui coisas. Nem sempre é fácil mantermos alinhados a isso, porque a sociedade te pressiona para ser assim. Mas lá está, mais uma vez, termos os nossos pés bem assentos no chão, procurarmos lembrar-nos de onde viemos, procurarmos termos presente que tipo de exemplo é que queremos dar aos nossos filhos, e procurarmos estar mais uma vez conectados com Deus para Ele nos relembrar o que é que Ele não gostaria que fizéssemos. Ajuda-nos a seguir em frente e ir resistindo às tentações do mundo, que não são poucas, mas vamos resistindo para bem daquilo que aprendemos e para honrar Deus e os nossos pais que nos criaram. Passou pela UCAN. Durante aquele período todo aconteceram muitas coisas, teve muitos aprendizados, conheceu pessoas, viu situações. Tem algum momento marcante que até hoje ainda se lembra e fala, não, valeu a pena, não passei por isso, lamento muito. Qual é esse momento? Foi quando tive 8 no exame da admissão. Foi o momento mais marcante. E confesso que eu estava bem confiante. Bem confiante do que tinha feito, do que tinha escrito. E quando veio o resultado e vi a nota, foi tipo assim um balde de água gelada. Eu, afinal, não sou isso tudo. E custou muito, foi um golpe muito duro. Felizmente, na altura, havia mais vagas do que pessoas que tiveram nota positiva e acabei por ser repescada e entrei. Mas o ano 0, o primeiro ano, e eu diria também o segundo, eu diria foram anos de terror, né? Em que eu me apercebi, mais uma vez, que eu não era aquilo tudo, que tinha muitas limitações técnicas, muitas fragilidades, e havia dias que eu chorava, me desesperava, porque tinha uma confiança muito grande. Eu terminei o ensino médio como melhor aluna. Imagina uma pessoa que sempre recebeu elogios. Educa! Bem educada! Fiquei humilde. Sempre recebeu elogios, quase toda a vida, né? Na primária, elogios, não sei o quê, no secundária, no médio. Eu sentia-me assim, tipo a última bolacha do pacote. Eu sou uau. Na universidade não és uau nada. Existem milhares de pessoas melhores do que tu. Hoje me apercebo que afinal são bilhões. Mas na altura há milhares de pessoas melhores do que tu, e que tens que trabalhar o triplo para merecer estar aqui. Mas além do 8, já cabulou? Ou sempre foi uma aluna muito aplicada? Bem, essa está a ver a consistência. Eu orgulho-me da minha consistência.
Tem a ver com a verdade e a integridade. A primeira vez que eu tentei cabular foi, se não me engano, na 6ª classe. Porque muitos colegas faziam e eu queria experimentar a sensação. 10 minutos depois da prova, o professor ficou assim a olhar para mim. Então, Vera, o que é que se passa? Não, o que é que se passa? Não se passa nada. Estás muito tensa. Diz-me o que é que se passa. Professor, desculpa, eu tenho isso. Eu entreguei a minha cábula. E ele disse, tá bem. Senta ali, toma um papel novo, começa do zero. E lá eu comecei do zero. Ele corrigiu a prova na hora e disse, tá aqui, tiveste positiva. Cábula era para quê? Não, era para testar. Foi a primeira vez. A segunda vez foi na universidade, pôr na máquina calculadora umas fórmulas que eu tinha receio de esquecer. Lá, mais uma vez, eu com quase um ataque de nervos, o professor olhar para mim. O que é que se passa? Nada, não se passa nada. Ai, Jesus, mostra a tua máquina. Lá, limpou tudo que tinha que limpar, devolveu uma máquina. Resumindo e concluindo, eu sou péssima a mentir. Sou péssima a mentir, péssima a enganar. As pessoas que me conhecem bem, até as pessoas que me conhecem mal, apercebem-se que eu estou a mentir, que eu não estou a ser verdadeira e chamam-me a atenção e eu tenho a oportunidade de me corrigir, de modo que, graças a Deus, não foi necessário voltar a fazer isso. Houve vezes que tive mau desempenho porque me preparei mal, mas assumi as consequências de ter me preparado mal. E depois, no outro teste, na outra oportunidade, estudei melhor e lá me saí melhor. De modo que os atalhos nunca funcionaram bem comigo. Ou me apanhavam logo no início, ou acabava por ser um resultado muito abaixo daquilo do que seria se eu me tivesse empenhado. Eu sabia que eu era capaz de mais do que aquilo. Então, atalho não faz parte do meu DNA. A camarada Vera Dave já passou pelo mercado de capitais na CMC. Quando é que descobriu que estaria a servir a administração? Bem, quando o doutor camarada Archer Mangueira convidou-me para ir para a CMC, eu comecei já a sentir um cheirinho, né? Da administração pública, porque eu estava no banco, né? Uma instituição privada. Ele na altura convidou-me para me juntar e a equipa e formar o primeiro conselho de administração. E eu comecei a sentir o primeiro cheirinho. Confesso que estava aterrorizada, tinha muitos receios, alguns preconceitos também. Na minha cabeça, só nós no setor privado é que trabalhávamos, na administração pública trabalhava-se muito pouco. E eu resistia à ideia de ir para a administração pública porque tinha esse preconceito. Mas rapidamente descobri que não é bem assim. Não é bem assim. Há instituições onde se trabalha muito, áreas onde se trabalha muito, e desde que estou na administração pública só tenho trabalhado muito. Não encontrei o tal estereotipo que eu tinha de trabalhar pouco. Comigo não aconteceu. Mas ajudou-me, tirou-me da minha zona de conforto. Não é que estivesse confortável no banco, mas já tinha padronizado a equipa que liderava e os processos todos, e estava já estável. Quando estava a estabilizar, fui para a Comissão de Mercado de Capitais, Jesus, voltar a começar quase do zero, mas foi uma boa experiência. Aprendi determinadas facetas de liderança que não tinha até a altura, como é que se gera opiniões contrárias, sobretudo porque nós estávamos a procurar fazer avançar uma agenda que ainda não era percebida pela sociedade, não era totalmente percebida pelo poder político. Então tínhamos que convencer várias partes interessadas que o mercado de capitais fazia sentido, de modo que era uma realidade totalmente nova para mim. No banco é fácil, né? Os clientes vão mesmo precisar de fazer aquela operação, não precisa investir muito tempo para convencer ninguém, tirando investir num ou noutro produto. Ali não, era partir pedra, né? Convencer toda a gente, de modo que isso foi muito... O seu percurso dentro do Ministério das Finanças, enquanto líder?
Mas tem que ser o meu chefe para me avaliar. Camarada não me arranja problemas. Camarada Presidente João Lourenço é que me vai avaliar quando entender que é a altura de o fazer. Eu não me arrisco a fazê-lo. Já oramos também. Tudo falhou. Aí sim. Aí vem a máxima. O poder é para ser exercido. E temos legitimidade para ser implacáveis, para fazer sentir na pele de todos aqueles que não estão alinhados às regras as consequências dos seus atos de privarem Angola e os angolanos daquilo que precisam e merecem. Quando olho para o cenário político angolano atual, muitas vezes sinto-me confrontado com uma paisagem árida, uma paisagem feita de discursos repetidos, de promessas que vejo serem adiadas e de rostos que infelizmente já não me transmitem esperança. No entanto, no meio desta governação do presidente João Lourenço, existe uma figura que, quase contra todas as probabilidades, consegue captar a minha atenção e, mais importante, o meu respeito absoluto. Falo, inequivocamente, de Vera David Souza. Para mim, não é comum elogiar um ministro das Finanças. Por norma, vejo quem guarda o cofre como o portador das más notícias, o rosto da austeridade, dos impostos e dos cortes que sinto na pele. Mas com a Vera Daves sinto algo diferente. Ela é, na minha opinião, uma das poucas reservas morais e técnicas que eu ainda admiro neste executivo. E a pergunta que faço a mim mesmo hoje é: por quê? O que é que eu vejo nela que a diferencia da máquina cinzenta que a rodeia? A humanidade que eu vejo no Ministério Frio. Primeiro, tenho de falar do óbvio, daquilo que me salta à vista e que me cativa, a sua empatia e aquele sorriso. Numa política onde me habituei a ver figuras carrancudas, distantes e muitas vezes arrogantes, o sorriso da Vera Daves é, para mim, uma arma de construção maciça. Não vejo aquilo apenas como um traço estético, vejo como uma ferramenta de comunicação poderosa. Aquele sorriso transmite-me uma leveza que me desarma. Quando a ouço falar, mesmo quando os números são difíceis, e eu sei bem como os números do meu país são difíceis, ela fala com uma simpatia que me faz sentir que do outro lado não está um robô partidário, mas sim um ser humano que entende a minha dor e a dor das famílias angolanas. Eu sinto que ela trouxe uma certa doçura para um lugar de amargura, e isso, num país onde estou cansado de ver o povo ser tratado apenas como estatística, tem um valor incalculável para mim. A sua postura serena contrasta com a agressividade política que costumo ver. Ela não grita para se fazer ouvir, ela explica. E essa pedagogia, essa paciência, é para mim uma nufada de ar fresco. O potencial e a competência que eu reconheço. Mas não me deixo enganar apenas pelo sorriso lindo que admiro. Vejo uma técnica. Para mim, a Vera Daves representa a ascensão de uma nova geração. É mulher, é jovem e é um quadro de excelência. Ela simboliza o que a meritocracia angolana poderia ser se fosse a regra e não a exceção. Observo-a carregar nos ombros o peso de gerir uma economia que vive de crises cíclicas, dependente do petróleo e ferida por anos de má gestão alheia. E vejo-a fazer isso com uma dignidade impressionante. O potencial que eu enxergo nela é gigante. Acredito piamente que ela tem a capacidade técnica e a inteligência emocional para inspirar não apenas o seu ministério, mas toda uma geração angolana, a minha geração. Imagino quantas meninas nos bairros de Luanda, no Uambo, na Huila, olham para a televisão, tal como eu olho, e veem na Vera Daves a prova de que uma mulher pode estar no topo da decisão, lidando com o FMI, com o Banco Mundial e com os tubarões da finança global. Ela é, sem dúvida, o meu farol de inspiração neste governo. Aqui entro na parte mais dolorosa da minha reflexão. O mas. Há uma verdade dura e crua que não me sai da cabeça. Se o seu partido MPLA não aprender muito. Esta é, na minha visão, a tragédia do potencial angolano. Sinto que o meu país é um cemitério de talentos vivos. Quantos quadros brilhantes, quantas mentes geniais eu já vi entrarem no sistema com a vontade de mudar o mundo, apenas para serem engolidos pela máquina partidária. O sistema político que eu observo, infelizmente, tem um defeito de fábrica. Parece-me que teme o brilho individual. Eu vejo um sistema que tende a prender potenciais. O sistema partidário em Angola, historicamente, parece-me valorizar mais a lealdade cega do que a competência técnica que eu tanto prezo na Vera.
valoriza mais a manutenção do status quo do que a inovação corajosa. O meu maior receio, e é um medo genuíno de quem admira o trabalho dela, é que a Vera Davis seja podada. Tenho medo que as amarras da burocracia, os interesses instalados e as ordens superiores a impeçam de voar tão alto quanto eu sei que as suas asas permitem. É triste para mim pensar que, muitas vezes, para se sobreviver na selva política angolana, é preciso baixar a cabeça. É preciso concordar com o erro. É preciso diluir a própria essência para caber na forma do partido. E eu não quero ver isso acontecer com ela. O perigo do desgaste que eu prevejo. Eu vejo o esforço dela, mas também começo a notar o desgaste. Governar num sistema que, na minha percepção, muitas vezes rema contra a transparência, deve ser uma tarefa hercúlea. Digo que o sistema prende potenciais porque sinto que o sistema se alimenta da mediocridade para se perpetuar. Alguém muito brilhante, alguém muito transparente, alguém muito correto como ela me parece ser, acaba por se tornar um corpo estranho num organismo que está habituado a funcionar na opacidade. Na minha visão poética da realidade, a Vera Davis está a tentar plantar flores no concreto. Ela está a tentar impor rigor técnico num terreno habituado ao facilitismo. E isso exige uma força que eu admiro profundamente. O meu medo é que o concreto seja mais forte que a flor. O meu receio é que, com o tempo, o brilho daquele sorriso que eu tanto gosto se apague pelo cansaço de lutar contra marés internas, contra a sabotagem silenciosa, contra a inércia de um aparelho governativo pesado. O meu apelo à liberdade de agir. Por isso, esta minha reflexão é também um apelo silencioso. Se o Executivo, se o partido no poder, quer realmente reconquistar alguma réstia da minha confiança e da confiança da sociedade civil, precisa de deixar a Vera Davis ser a Vera Davis. Sinto que precisam de soltar as amarras, precisam de permitir que a competência se sobreponha à militância. Eu acredito que ela tem tudo para ser uma das maiores líderes da história moderna de Angola. Mas para isso, ela não pode ser apenas uma face bonita para o FMI ver. Na minha opinião, ela tem de ter autonomia real. Se o sistema continuar a prender os seus melhores filhos, se continuar a sufocar quem tem luz própria, sinto que estaremos condenados a ser governados sempre pelos medíocres, pelos que apenas dizem sim, chefe, pelos que não têm a visão de futuro que eu vejo nela. Para terminar, quero reforçar a minha admiração pessoal por esta mulher. Vera, se esta mensagem um dia te chegasse, eu diria apenas isto: não deixes que o sistema te mude. Continua a ser essa lufada de ar fresco que eu sinto quando te vejo atuar. O teu sorriso e a tua competência são para mim um ato de resistência, num país que tantas vezes me quer fazer chorar. Eu, que estou de fora, consigo ver a diferença. Consigo ver que tu tentas, e enquanto houver pessoas como tu, com essa capacidade e essa humanidade, ainda me resta uma pequena chama de esperança de que a minha Angola pode ser gerida com cabeça, tronco e membros, mas também com coração. Que o sistema não te prenda, Vera. Que as tuas asas sejam mais fortes que as correntes da velha política. Porque eu sinto que Angola precisa desesperadamente de inspiração. E tu, Vera Davis, és uma das poucas fontes de água limpa que eu encontro neste deserto governativo. Continua firme, por ti e pela minha esperança de ver uma Angola tão competente e humana quanto tu.